Então, boa noite a todas novamente, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos começar hoje, dia 6/2, é a parte 3 do nosso estudo sobre chamadas para servir. Amém. E no primeiro estudo a gente falou sobre a decisão de servir ou não ao Senhor, que não existe essa imparcialidade, né? Eu não posso escolher, eu não quero servir a Deus, mas também eu não quero servir ao inimigo. Não existe essa imparcialidade, né? É uma coisa ou outra, né, Thalita? Sim. E no segundo estudo nós conversamos muito a respeito de José Muito e bom. refletimos sobre José como servo, que foi ensinado, que foi preparado Uhum. cumprir o propósito dele na presença do Senhor. E hoje, amadas, nós vamos falar sobre um outro servo, que é Samuel. Então, nós vamos conversar sobre a importância do servo saber ouvir o Senhor. Amém? Então, nós vamos orar. Cida, ora para a gente. Aproveita Amém. que você está com o microfone aberto. Amém. Para nós, né, pelas nossas vidas, pela vida das mulheres que ainda não conseguiram entrar, né, aquelas também que vão ouvir pelo YouTube depois, para que o Senhor possa falar conosco. Amém? Que a gente possa ouvi-lo. Amém. Amém? Querido Pai de amor, Senhor, nós entramos agora na Tua presença. Sabemos que o Senhor está conosco o tempo todo, que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem nos dado direção. Deus, e agora que a Tua palavra vai ser ministrada, que o Senhor possa estar usando a Thaís de maneira sobrenatural, que ela seja um vaso, Pai, para transmitir para nós. E que as participantes, né, Senhor, que eu não sei o nome de todas, mas o Senhor sabe, que o Senhor possa fazer com que elas possam vir a participar. Deus, se não, Pai, que elas possam ouvir depois na gravação e que nós possamos, Pai, ter sabedoria para entender a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor cuide, Pai, em nome de Jesus. Nos dê a direção a Thaisa para que nós possamos levar o ID do Senhor, Pai, através dela, através principalmente da Tua palavra, Senhor. Muito obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, Fatinha. Paz do Senhor. Muito bem. Meninas, então, o tema do nosso estudo hoje é Samuel, o servo que ouve. Amém? Amém. Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 3. Eu vou ler aqui do 1 ao 10. O menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Não havia nenhuma visão aberta. E sucedeu naqueles dias, quando Eli estava deitado em seu lugar, e os seus olhos começaram a ficar tão turvos que ele não conseguia mais enxergar. E antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir, que o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: Aqui estou eu. E ele correu até Eli e disse: Aqui estou eu, pois me chamaste. E ele disse: Não chamei. Deita-te novamente. E ele foi e se deitou. E o Senhor chamou mais uma vez: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli.
e disse: Aqui eu estou, pois tu me chamaste. E ele respondeu: Não chamei, meu filho, deita-te novamente. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel novamente pela terceira vez. E ele se levantou e foi até Eli e disse: Aqui estou eu, pois tu me chamaste. E Eli percebeu que o Senhor havia chamado a criança. Por isso Eli disse a Samuel: Vai, deita-te, e sucederá que, se ele te chamar, tu dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Assim Samuel foi e se deitou em seu lugar. E o Senhor veio e levantou-se, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: Fala, pois teu servo ouve. Conhecem, né? Porque são histórias que são contadas nas escolas dominicais para que as crianças possam conhecer um pouquinho da palavra de Deus, né? Conhecer como que Deus também fala com as crianças. Então, é uma palavra bem conhecida. Mas eu gostaria que a gente chamasse atenção em relação à questão de Samuel, é que o versículo ele começa dizendo que naquela época a palavra do Senhor ela era preciosa e não existia nenhuma visão aberta. Então, a palavra está dizendo que naquele tempo Deus não estava se comunicando tanto com as pessoas, né? Ouvir a palavra de Deus, ouvir uma direção de Deus, era algo precioso, era algo raro. Mas por que, Thaisa, que acontecia desta forma, né? Porque realmente nós tínhamos uma situação social, né, com o povo de Israel, que o povo, eles estavam realmente, assim, em pecado, né? Os filhos de Eli mesmo profanavam o templo. Então, no momento que o pecado, ele entra, a desobediência, ela entra, o Senhor se cala. Só que o propósito do Senhor, ele sempre é maior do que a ação do ser humano. Então, o Senhor se cala, mas ao mesmo tempo ele levanta alguém. E quem ele levantou nesse tempo, né? Ele levantou Samuel. Então, Samuel, ele era filho de Ana, né, com Eucana. A gente também conhece essa história. Também estudamos sobre Ana no ano passado, que ela era estéril e que ela queria um filho, né? Então, assim, e que ela prometeu que o primeiro filho que ela tivesse, que ela ofereceria ao Senhor, né? Que seria separado para o Senhor. E Samuel é esse filho separado. Então, Samuel, mesmo criança, na verdade, ele cresceu já entendendo que ele tinha um propósito diferente. Ele já cresceu tendo os ouvidos preparados para escutar a voz de Deus. E esse é o convite que o Senhor faz para a gente nesta noite. Se nós queremos ser servas do Senhor, nós precisamos ter esse ouvido preparado para escutar. Escutar o quê? Escutar a Deus. E aí nós vamos pensar muito assim, mas como que eu escuto a Deus? E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Nós vivemos aí em uma sociedade, né, onde nós temos uma igreja a cada esquina, né? E nós precisamos realmente ouvir a voz de Deus e escutar a Deus para que a gente possa discernir o que é ou não é a voz de Deus. Amém?
Vamos lá em Romanos 10, 17. Primeiro nós vamos colocar na nossa memória, porque é um versículo também conhecido, mas nós vamos colocar na nossa memória a importância de ouvir a Deus, né? Então, olha só. Vamos ler a partir do 14. Como então eles invocarão aquele em quem não crerem? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias e boas coisas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa notícia? Então, assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas eu digo, eles não ouviram? Sim, verdadeiramente o seu som saiu por toda a terra, e suas palavras até aos confins do mundo. Então, amadas, nós só vamos conseguir ouvir pela palavra de Deus. Nós só conseguiremos ouvir o Senhor, nós só conseguiremos ouvir a voz de Deus pela palavra de Deus. Não existe uma outra forma de ouvir a Deus. Na verdade, a palavra, né, de Deus, ela é o próprio Deus. E ela é o próprio Deus falando. A partir do momento que eu, Thaisa, estou lendo e estou pregando, estou aqui ensinando, estou aqui refletindo sobre o que a palavra de Deus falou ao meu coração, vocês estão ouvindo a palavra de Deus, amém, mas não é a pura palavra de Deus. Então eu preciso ter o quê? Um discernimento. É como se fosse um ruído, amém? Na ligação. Então, eu estou lendo a palavra é a palavra, limpa, clara e pura, amém? Mas aquilo que a Thaisa, ou que o irmão, ou que o pastor, ou que qualquer um explane, já existe uma interferência, amém? Por mais que foi inspirado por Deus, amém. Né? Deus que me deu essa palavra, amém. Mas aí nós precisamos ter o discernimento de entender que eu preciso ter o conhecimento da palavra de Deus para discernir o que é a voz de Deus para mim e o que não é a voz de Deus. Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Amém. Isso é muito sério. E é por isso que tem tantas pessoas que se dizem cristãs, que às vezes têm até boas intenções, mas indo por caminhos tão longe de Cristo. Por quê? Porque elas não têm conseguido ter este filtro de entender que o que a palavra de Deus diz é a pura verdade. O que a Thaisa diz, existe uma interferência do ser humano. Amém?
E nós precisamos. Paulo, ele diz, né, eu não lembro a referência, mas depois eu procuro, que o povo de Bereia eram os mais nobres. Mas por que que eles eram? Porque quando eles iam à sinagoga, né, os bereanos, eles ouviam a ministração, a explanação da palavra na sinagoga. E quando eles chegavam em casa, eles conferiam nas Sagradas Escrituras se aquilo ali que tinha sido falado estava totalmente condizente com a palavra de Deus. Então, como servas do Senhor, nós precisamos conseguir ouvir a palavra de Deus e compreender e saber discernir o que é e o que não é a palavra de Deus. Amém? Nós não estamos aqui julgando as pessoas, nós não vamos julgar as pessoas. A Thaisa falou uma coisa e eu vi que não está condizente com a palavra. Eu não estou julgando a Thaisa, amém? Mas eu preciso colocar à prova aquilo que foi dito por ela. Amém? Por que que isso é tão importante? Vamos lá em João, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 3 e depois do 14 ao 16. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. 14. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu falei. O que vem após mim existia antes de mim, porque ele era antes de mim. E de sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça. Amadas, a palavra de Deus é o próprio Deus. Amém? Como eu sei que Deus está falando comigo? Porque quando eu leio a palavra, é o próprio Deus falando comigo. A palavra de Deus é o próprio Deus. Ele é a palavra. Amém? E ele é a palavra que se fez carne. Jesus. Então, eu fico assim, às vezes a gente tem desafios muito difíceis, porque, por exemplo, a gente mesmo que trabalha muito, né, trabalha o dia inteiro, igual a Cida estava contando aí agora, antes da gente começar, né, que aí tem os afazeres de casa, vai cuidar dos netinhos. A nossa vida, ela é realmente muito corrida, é muito difícil, né? E tem momentos que a gente fica assim, meu Deus, eu não consegui pegar a Bíblia hoje 1 minuto para ler. E aí, amadas, a gente precisa entender que ouvir e estar sempre em comunhão com a palavra é estar em comunhão com o próprio Deus. Eu não tenho como estar em comunhão com Deus se eu não estou em comunhão com a palavra. Tem pessoas assim, falam, nossa, eu amo Deus, mas eu tenho a preguiça de ler a Bíblia. Tem como, ele é a palavra. Como você ama a Deus e tem preguiça de ler a Bíblia? Né? Então, assim, nós precisamos buscar isso. Se eu tenho essa dificuldade, igual eu tenho dificuldade em alguns dias mais corridos, porque tem dias, assim, que eu vou direto mesmo, de 6 da manhã até 10 da noite.
Então, tem dias que são mais difíceis mesmo. Então, a gente precisa buscar realmente estratégias para que a gente realmente se alimente de Deus, para que a gente realmente ouça a Deus. Porque quantas coisas hoje nos impede de ouvir a Deus? Nossa rotina, né, que eu já falei. Quantas coisas, né, que acontecem que às vezes é difícil a gente parar e ouvir a Deus. Mas nós precisamos buscar realmente essa estratégia para que a gente venha ser realmente um bom servo. E voltando lá na história de Samuel, 1 Samuel 9, nós vamos ver essa trajetória de Samuel, porque na verdade Samuel não foi só aquela criança que ouviu a Deus. Ele serviu realmente a Deus durante toda a vida dele. E ele se tornou, sim, juiz, né? Ele foi o último juiz do povo e foi profeta. Então, lá em 1 Samuel 9, 16 a 17, fala assim: amanhã, por volta dessa hora, eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás para ser capitão sobre o meu povo, Israel, para que ele possa salvar o meu povo da mão dos filisteus, pois tenho atentado ao meu povo, porque o seu clamor tem chegado a mim. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem te falei, este mesmo reinará sobre o meu povo. Então, Samuel, ele chega um determinado momento que o povo exige dele um rei, sendo que o Senhor disse ao povo que ele seria o rei sobre o povo de Israel. Ele, Deus, amém? Que Deus seria o rei. Mas o povo começa a ser influenciado sobre a cultura, né, ao redor, os povos pagãos que existiam ao redor e que tinham reis, e o povo exige um rei. Porque o povo para de ouvir a Deus e passa a ouvir a cultura, ouvir o medo, ouvir as situações e para de ouvir a Deus. E aí, amadas, Samuel recebe essa ordem. Ele ouve a Deus. E Deus atende o desejo do povo. Era o centro da vontade de Deus? Não. Deus queria ser rei sobre Israel por toda a eternidade. Mas Deus também respeita o livre-arbítrio. E o povo queria um rei físico. E Deus dá a eles. E Samuel, ele tem esse discernimento de ir lá ver Saul, né? E ungir Saul. Vamos lá no 15:11. 1 Samuel 15:11. Arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir e não tem cumprido os meus mandamentos. Aqui é um outro momento em que Samuel também ouve a Deus. Tô. Nesse segundo momento, Deus já fala algo ao contrário com Samuel. Naquele primeiro momento, Deus manda Samuel ungir Saul. Amém? Já naquele outro momento, Deus fala assim: olha, Saul, ele me desobedeceu. Ele virou as costas para mim.
E nós precisamos ter essa sensibilidade que Samuel teve. A sensibilidade de ouvir a direção de Deus mediante as situações. É fácil? Não, não é fácil. Imagino que para Samuel tinha sido bem difícil também. Bem difícil. Porque Saul já era rei. Ele já era rei. Lá no 15 também, 35, tá? Vou ler do 35 até o 16:1. E Samuel não veio mais ver Saul até o dia de sua morte. Todavia, Samuel fez luto por Saul. E o Senhor se arrependeu de ter feito Saul rei sobre Israel. E o Senhor disse a Samuel: Por quanto tempo lamentarás por Saul? Ao veres que eu rejeitei o seu reinado? Enche o teu chifre de azeite e vai. E eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciei um rei para mim entre os seus filhos. Amadas, imagina o momento difícil que Samuel viveu. Tanto que Samuel fala assim, olha, se Saul sonhar que eu estou indo ungir outro rei, ele vai mandar me matar. Mas Samuel, mesmo com medo, mesmo com todas as situações, ele tem o discernimento de ouvir a direção de Deus. Até mesmo em suas orações. Olha o que Deus fala com Samuel. Por quanto tempo lamentarás por Saul? Por quanto tempo ainda você vai ficar em luto? Você vai ficar orando, intercedendo por Saul? Eu já o rejeitei. Siga em frente. E muitas vezes, amadas, a gente precisa entender isso nas nossas vidas. Às vezes existem processos e situações nas nossas vidas que Deus, ele encerra. Ou que ele deseja encerrar. E a gente fica ainda insistindo com Deus, insistindo, né, nessas situações. E aí Deus fala assim, até quando? Eu já te dei a direção. Vai ser difícil? Vai. Para Samuel não foi fácil, não. Para Samuel não foi fácil, não. Né? No próprio 2, Samuel fala com Deus assim, como eu poderei ir? Se Saul ouvir isso, ele me matará. Então, existem processos nas nossas vidas que realmente não é fácil ouvir a Deus. Não é fácil ouvir a direção de Deus. Mas aí, como servas, nós precisamos escolher a quem nós vamos ouvir. Eu acho que é João, vou procurar aqui no meu celular aqui, porque de cor eu não sei, não. O versículo. Que fala assim, antes agradar a Deus do que aos homens. É em Atos 5:29, né? Quem falou isso foi Pedro. Então, Pedro fala assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Como tem sido difícil ouvir a Deus nos tempos atuais. Porque a gente escuta muitos homens. E homem que eu falo não é o sexo masculino, amém? São as pessoas, são os contextos, é a sociedade,
é a cultura. Então, ouvir a Deus é uma atitude de servo. Eu quero ser uma serva de Deus. Então, escute a Deus. Ouça Deus. Ouçamos. Eu me incluo nisso. Em 1 Samuel 16, 7, Deus fala assim com Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. O que o Senhor quer dizer com isso, Thaisa? Que nós precisamos cuidar da nossa essência. Nós precisamos cuidar da nossa essência, que o Senhor conhece o nosso coração. E nós precisamos ouvir a Deus, muitas vezes de forma que a gente quebre coisas dentro de nós. Ah, não, mas aparentemente a Thaís é uma bênção. Nossa, uma mulher irrepreensível. Eu estou me usando nesse de exemplo, tá, amadas? Mas será? Claro que muitas... a gente tem vivido também numa sociedade que tem usado esse versículo de uma forma errada. E nós precisamos entender isso. Porque muitas vezes a gente tem visto pessoas pegando esse versículo aqui, falando assim, ah, não, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso, sei lá, sair de topless ali no meio da rua, né? Eu posso, sei lá, fazer o que eu quiser do lado de fora, porque Deus olha o meu coração. Mas a própria palavra diz que a boca, ela fala aquilo que está no coração. Isso é, nós externalizamos, nós jogamos para fora, nós mostramos, muitas vezes, aquilo que tem dentro de nós. Eu não tenho como falar que dentro do meu coração existe servidão a Deus, se externamente eu não ajo dessa forma. Ah, não, eu sou uma serva de Deus. Amém. Mas as pessoas que te olham conseguem enxergar você como uma serva de Deus? A árvore de maçã, ela tem que parecer uma árvore de maçã. Senão ela não tem utilidade. Nós somos chamados para ser servos, e nós já vimos isso nos 2 encontros atrás, porque o Senhor tem um propósito através das nossas vidas. Então, se eu for servo, mas Deus não me identifica como servo, e as pessoas não me identificam como servo, como que eu vou cumprir o propósito que Deus me chamou? A macieira, a árvore de maçã, se ela aparentemente, se a pessoa passar perto dela e não conseguir identificar que ela é uma árvore de maçã, como que ela vai cumprir o papel dela de alimentar alguém? Se ela parecer uma erva daninha, alguém vai buscar maçã num lugar que parece que só tem erva daninha? Alguém vai buscar maçã? Não, né? Um lugar que a gente olha e só vê espinho, você vai enfiar a mão lá dentro para pegar maçã? Você vê um tanto de espinho assim. Você vai enfiar a mão lá dentro para poder pegar a maçã? Claro que não. Para você, sabe, para você ir lá pegar uma maçã, você tem que identificar a árvore. Você tem que falar assim: olha, essa árvore é de maçã. Deve ter um fruto. Deixa eu procurar aqui uma maçã.
Então, gente, essa questão do externo é muito sério. O que nós mostramos ao outro é muito sério. Claro que não adianta eu pegar uma maçã e pendurar num, num, num tanto de espinho. Aquilo ali vai ser uma macieira? Não. Mesmo que eu pendure um tanto de maçã lá, nunca que vai ser uma macieira. A maçã vai apodrecer. Então, eu só queria fazer esse adendo sobre a questão da aparência. Claro que o Senhor contempla o que está dentro de nós, mas o que está dentro de nós, ele tem que ser externado, ele tem que estar para fora. Amém? Então, Samuel, ele teve essa sensibilidade de ouvir porque quando ele olha, ele vê o Eliabe. E aí, quando ele vê o Eliabe era um homem alto, ele fala assim, certamente esse aí que é o ungido de Deus, esse aí foi escolhido. Mas acima da nossa voz, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Acima dos nossos achismos, acima das nossas concepções. Nossa, Thaisa, mas eu tenho 60 anos, eu sempre achei que era assim. Depois, eu vou pegar no próximo encontro que a gente tiver, vou pegar um versículo que nós tivemos uma aula essa semana, que eu achei muito interessante. Porque o versículo é aquele versículo que fala assim, pois ele virá e não tardará. Ele virá e não tardará. E 90% das pessoas que eu conheço, que eu já conversei sobre esse versículo, entende que esse versículo está falando de Jesus, que ele virá e não tardará. Mas não é sobre Jesus. Ué? Depois nós vamos fazer, eu vou pegar certinho o estudo e vou passar para vocês. Não é sobre Jesus que fala aquilo ali. Então, amadas, o que a gente precisa entender é que ouvir a voz de Deus, muitas vezes, vai ser quebrar coisas. Você olha e fala assim, gente, eu sempre pensei que estava falando aqui era de Jesus. Então, Deus vai querer que ele vai quebrar paradigmas dentro de nós. Ele vai quebrar, muitas vezes, aquilo que a gente sempre pensou que estava certo, que era aquilo ali mesmo. E nós estamos preparados para ouvir a voz de Deus. Eu quero realmente ouvir a voz de Deus. Eu quero aprender o profundo de Deus. Eu quero que Deus me ensine o profundo dele. É uma escolha. Samuel escolheu. Samuel fez a escolha dele. João 10. 1-5. Fala assim. Na verdade, eu vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama as suas próprias ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. Quando ele coloca para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque elas conhecem a sua voz. E não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Amadas, Jesus ele está usando parábolas para dizer exatamente isso. Nós somos as ovelhas.
E quando nós estamos no aprisco, quando nós entramos pela porta, e nós estamos lá no aprisco, nós ficamos aguardando o nosso pastor, as orientações do nosso pastor. E aí ele diz que o salteador, que o ladrão, ele não entra pela porta, ele vai por outros caminhos. E quantos caminhos o inimigo tem tentado entrar nas nossas vidas? Por quantos caminhos? Só que a palavra diz que quem entra pela porta é o pastor. E que as ovelhas, elas escutam a voz do pastor. E que o pastor chama as ovelhas pelo nome. Isso é, quem conhece a cada uma de nós de forma profunda é o nosso pastor. Jesus diz que ele é o bom pastor. E que Jesus nos conduz para fora. Isso é muito profundo. A palavra não diz que Jesus fica só lá dentro do aprisco com a gente, protegidinho. Não. A palavra diz que Jesus nos conduz para fora. O pastor conduz as ovelhas para fora, para se alimentarem, para reproduzirem, para gerarem novas ovelhas. Quem gera ovelha é ovelha. Pastor não gera ovelha. Só que ele nos conduz para fora e ele vai adiante de nós, ele vai na nossa frente. O Senhor vai na nossa frente. E nós precisamos entender isso. Nós somos chamados para fora. O que é igreja, né? A igreja, ela vem da palavra eclesia. O que é eclesia? Chamados para fora. Você não foi chamado só para ficar dentro da igreja. A igreja é importante? Claro. A igreja é o lugar onde você está sendo tratado ali pelo pastor, amém? As ovelhas estão lá todas juntinhas, sendo tratadas pelo pastor, sendo observadas, sendo cuidadas, sendo fortalecidas. A igreja é o aprisco. Nós precisamos do aprisco. Mas nós não podemos ficar só lá dentro do aprisco, não. Senão a musculatura definha. Nós somos chamados para fora. Nós somos chamados, mas não sozinhos. Nós temos o nosso Deus, nós temos Jesus na nossa frente. E ele fala e ele nos conduz. E a palavra diz que quando ele nos coloca para fora e ele vai diante de nós, as ovelhas vão seguindo, porque elas escutam a voz do pastor. E que elas não vão seguir um estranho. Pelo contrário, elas vão fugir do estranho. Porque elas não conhecem a voz dos estranhos. E nessa noite é o convite que o Senhor faz para nós. E, na verdade, é um pedido que eu faço para o Senhor, para a minha vida. E que eu faço para o Senhor, para a vida de cada um de vocês. Para que nós possamos realmente ser ovelhas, que nós consigamos realmente ouvir a voz do pastor. E discernir a voz do pastor da voz de estranhos. E que nós sejamos ovelhas, que nós sejamos, sim, conduzidos para fora do aprisco. Para fora do ambiente confortável. Para que a gente possa realmente gerar aquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor quer de nós. Amém?
Eu queria ouvir vocês agora um pouquinho. Vamos. Então, essa palavra falou muito comigo, com a minha alma, né? Muito. Igual ano passado mesmo, passei um processo de transformação. E isso é muito importante quando a gente decide assim em si, né? A gente deixa ser guiado pela palavra, ser guiado por Cristo. Aí muda, fica mais leve, né? Vem os desafios, mas quando você está guiado pela palavra, você vê assim, uma diferença muito grande. Então, hoje eu vi, né? E fomos chamados para fora, né? A gente fica ali acomodado naquela rotina e o Senhor quer, Deus quer usar da gente, né? Tirar para fora, agregar, né? Para ser agregado com outros. E falou muito comigo, muito mesmo. Deus abençoe. Amém. Essa palavra vem para fora, vem uma lembrança muito grande na minha vida, logo depois que eu converti, que voltei para Belo Horizonte em definitivo, porque eu estava com muito problema de saúde, e um belo dia o pastor Rodrigo me telefonou e falou assim para mim, me convidou para frequentar a igreja, e uma coincidência grande, que na época eu não estava andando, eu estava com muita dificuldade de caminhar, e aí, quando eu fui descobrir, a igreja era 50 metros aqui de casa. Deus foi, assim, provedor da facilidade de eu ir para a igreja, porque é importante, né? Você está congregando, você está sendo cuidado. E o pastor Rodrigo, que foi um dos pastores que mais marcou a minha vida, né? Em termos de ensinamento, em termos de direcionamento, uma das primeiras coisas que ele tomou providência comigo foi me mandar para a Estância Paraíso fazer um retiro lá na estância. E uma palavra que ficou muito forte para mim é que quando ele tocava no meu ventre, ele falava, vem para fora. Esse vem para fora, Soraya, é que ele chama à existência o seu espiritual, né? Para poder você abandonar, não, mas assim, diminuir a força que a carne tem na sua vida e aumentando fortemente o seu espírito, né? Que o seu espírito crescia. Por isso que ele fala, vem para fora, porque dentro de você ele não cabe, porque o espírito é muito maior, né? Do que você como físico, né? O seu espírito é grande, o seu espírito é grande, grande, grande. E nesse vem para fora ele te mostra que você tem uma capacidade muito grande de sair para fora, de sair do seu comodismo, né? E ir para fora para poder exatamente trazer as outras pessoas para fora também, porque não é dentro de você que vai sobreviver, é fora de você, porque fora de você que você vai ser vista como espírito, né? Como pessoa. Fora da nossa carne, né? Oi? Fora da nossa carne.
Exatamente. Se está fora da carne, a carne não tem nada a ver com o seu espírito, né? O que tem a ver essa carne é só um instrumento, né? E de você estar ali dentro do mundo terreno, mas no mundo espiritual que não é você, carne, que está sobrevivendo, é o seu espírito. Por isso que ele chama, vem para fora, né? Para o seu espírito dominar tudo que tem dentro de você e que pode ser maior do que você mesmo. Para mim Soraya, você está falando de sair para fora, realmente, a gente fica no comodismo, eu falo isso é por mim mesmo, porque a correria do dia a dia é tão grande que é aquilo que você falou, Thaisa, se a gente não separar um pedacinho de tempo para você estar ali ouvindo, na própria palavra, lendo a Bíblia, né, deixando o Senhor falar, porque às vezes até você quer fazer na pressa, na correria, e as coisas do Senhor tem que ser em primeiro lugar. Você tem que ter tempo para Ele, porque Ele cuida de você ali 24 horas, 48 horas, Ele cuida de você o tempo inteiro. Então, se a gente for viver nesse comodismo que a gente está vivendo, é isso mesmo, é sair para fora do eu, sair para fora do trabalho, sair para fora de casa, sair para fora da família, porque o que muito prende a gente, eu falo isso por mim, muito me prende a família, sabe? E o Senhor, Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. É lógico que a família é um projeto dele, ele que criou, e nós, mulheres, temos que ser submissas. Mas e aonde que fica o Senhor nessa parte? Né? É o sair para fora, literalmente sair para fora, né? E, então, assim, eu vivo assim, numa correria tremenda, mas glória a Deus por isso, eu agradeço, porque, nossa, misericórdia, se eu estou nessa correria, é porque eu estou com saúde para viver assim, né? Mas a gente tem que ter um tempo separado para Deus, né? Esse tempo é primordial, né? Afinal de contas, ele não pede a gente nada, ele só quer que sejamos verdadeiros adoradores, né? E para Um quê? relacionamento, o pai, né? Sim, Nós como mães. O que a sim, gente quer dos nossos filhos? verdade. Relacionamento, não é? É isso. Eu não Não quero sei, nada do meu filho, eu quero relacionamento. é isso, da E é o mesma que forma. Deus quer de nós. O que É, Deus quer de nós é relacionamento, verdade. né? É E em isso mesmo. relacionamento a gente tem que ouvir, a gente tem que ter um tempo para ouvi-lo, Sim. né? Agora, eu costumo falar também, Thaisa, que a palavra do Senhor ela é bem complexa. A gente precisa ter muito discernimento, muita sabedoria, porque às vezes você está lendo a palavra ali e nem sempre você entende o que o Senhor quer falar. Então, você tem que estar lendo de novo, pedindo ao Senhor para estar ali, naquele relacionamento verdadeiro, né? Esquecer das coisas lá fora, para ter verdadeiramente esse relacionamento com Deus. E é lindo, é prazeroso, é gostoso, né? Verdade, verdade, Cida. É, A gente pediu o Espírito Santo mesmo, né, que esteja, sim, né, nos iluminando, para que a sim, gente possa realmente discernir, né, entender o que ele sim, quer dizer, né? isso, isso. Amém. Glória a Deus, meninas. Então vamos orar, Amém. encerrar. Depois da oração, eu vou parar a gravação. E hoje eu separei um louvor para a gente ouvir. Amém? Amém. Para a gente encerrar. Senhor Deus, soberano Pai, Sim, Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, Sim, por esse momento, Pai, que nós estivemos juntas, onde o Senhor falou, Pai, sobre a importância de nós ouvirmos o Senhor. sim, Muitas vezes nós falamos, e não silenciamos, Pai, para ouvir o Senhor. Então nós te pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor venha sobre nós, nos ajude a te ouvir, Pai.
Que a tua voz, Senhor, venha ser clara, Pai, aos nossos ouvidos. Atirando, Senhor, em nome de Jesus, todo comichão, tudo que possa causar interferência, Pai, nessa escuta. Tira das nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Tudo que pode fazer, Pai, com que nós não entendamos e nós não reconheçamos a sua voz. Pai, que o Senhor venha sobre nós. Fala conosco, Pai. Nos conduz, Senhor. Que nós possamos, sim, sair para fora do nosso eu. Nós possamos, sim, sair para fora da nossa carnalidade, dos nossos medos, dos nossos anseios. Permitir, Pai, que a tua voz, que permitir, Senhor, que a tua palavra, Pai, se apodere de nós. Que o Senhor venha abençoar, Pai, a vida de cada uma das mulheres que estiveram aqui presentes nessa noite. Abençoa também, Senhor, todas aquelas que vão ouvir, Senhor, pelo YouTube, que vão ouvir, Senhor, a tua palavra. Que aquilo que não foi falado, Pai, que o Senhor venha completar no coração de cada uma, para a honra e glória do nome do Senhor. E eu quero dizer, Pai, que é um privilégio, Senhor. É um privilégio, Pai, estar aqui, Senhor, ouvindo a tua voz. É um privilégio, Pai, estar aqui, Pai, em comunhão com as minhas irmãs. É um privilégio, Deus. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez e tem feito na minha vida. Obrigada por ter me chamado. Obrigada por ter me escolhido, Pai. Obrigada por ter escolhido cada uma de nós, Senhor. O Senhor venha abençoar o nosso fim de semana e que a tua vontade, o teu querer seja soberano sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lu, estava caladinha aí, Lu? Não falou nada, Lu? É isso aí. Vamos tirar a fotinha, então? Tatinha também hoje ficou caladinha, desligou a câmera. Vamos lá? Vou tirar a foto, hein? 2, 3 e... Muito bem. Glória a Deus. Eu vou parar aqui a gravação, deixa eu só... Então, vou encerrar a gravação.